Bem-vindos ao debate. Imagine que acorda numa sala de reanimação. O que já é um cenário bastante intenso, confesso. Pois é, o seu coração parou, os monitores registaram uma linha contínua, mas de alguma forma consegue descrever perfeitamente a conversa dos cirurgiões à volta da marquesa. E até a ferramenta exata que lhes caiu ao chão, não é? Exatamente. Durante mais de um século, a ciência clássica rotulou isto como uma simples alucinação, digamos, um último suspiro neuroquímico de um cérebro a ficar sem oxigênio. Certo, a perspectiva puramente biológica. Mas e se estivermos a usar a régua errada para medir a realidade? Hoje vamos analisar o primeiro episódio da série documental da RTP1, Para Além do Cérebro. O episódio chama-se precisamente Ciência e Espiritualidade. Um título que por si só já levanta bastantes sobrancelhas na comunidade académica. Sem dúvida. A questão central que emerge deste material, especialmente para quem nos ouve nas universidades e procura perceber as fronteiras do conhecimento, é a seguinte: deve a ciência empírica alargar os seus métodos estritamente materiais para investigar fenómenos historicamente considerados marginais ou espirituais? Essa é a grande questão. A minha posição é que sim. A ciência tem o dever absoluto de investigar estes fenómenos, desde a telepatia às experiências de quase morte, de forma rigorosa e independente. Temos de quebrar dogmas para expandir a nossa compreensão da mente. Bom, e eu argumento que aplicar a nossa metodologia científica tradicional, que está, quer dizer, intrinsecamente ligada à materialidade e à física quantificável, a conceitos puramente imateriais é um erro categorial. Um erro categorial. Sim, ao tentarmos forçar o método empírico em domínios que escapam à matéria, corremos o risco de desvirtuar o próprio rigor científico. Validamos pressupostos subjetivos que não têm nem podem ter qualquer base empírica sólida. Para começarmos a desatar este nó, penso que devemos olhar para a natureza do próprio método exploratório. A ciência construiu-se por desafiar o limite do que é considerado possível ou real. Mas fê-lo sempre com regras muito estritas, não é? Claro, mas repare, o que vemos na série Para Além do Cérebro não é um aglomerado de mitos de vão de escada ou teorias da conspiração. O documentário reúne o olhar crítico e o trabalho de meia centena de cientistas e investigadores académicos. Sim, o documentário faz questão de sublinhar esses números. Estamos a falar de biólogos, psiquiatras e físicos. Pessoas que argumentam que há dados empíricos em fenómenos como a psicocinese ou a mediunidade que exigem um completo esclarecimento. O meu ponto é que ignorar ativamente estes dados, só porque não encaixam no paradigma materialista atual, não é proteger a ciência, é traí-la. Eu compreendo a atração por essa narrativa, do cientista rebelde que desafiou o paradigma. É muito apelativa. Mas discordo profundamente dessa leitura. Porquê? Porque a ciência construiu a sua credibilidade de forma árdua através da restrição e não da expansão indiscriminada. O tremendo desenvolvimento tecnológico e médico do século XX, que a série até menciona muito bem, aconteceu precisamente porque estabelecemos um critério rigoroso. Focado na materialidade. Exato. Focado na materialidade. Foi essa exigência de fenómenos físicos, mensuráveis e partilháveis que nos permitiu erradicar doenças e construir satélites. Quando agrupamos disciplinas testáveis com alegações do foro da parapsicologia como memórias de vidas passadas, estamos a entrar num terreno pantanoso. Mas a questão é: Deixe-me só terminar o raciocínio epistemológico. Como é que avalia um fenómeno imaterial usando ferramentas desenhadas exclusivamente para medir a matéria? essa incompatibilidade aparente é apenas o reflexo das nossas limitações atuais. Quando a física quântica começou a desenhar-se no início do século XX, havia um consenso semelhante de que estávamos a abandonar a lógica. Certo, havia resistência inicial. E muito forte. Lord Kelvin chegou a afirmar, no final do século XIX, que não havia nada de novo para ser descoberto na física, apenas medições mais precisas. Pouco depois, descobrimos que partículas podem estar entrelaçadas à distância, algo que o próprio Einstein ridicularizou como ação fantasmagórica à distância, só porque violava a física clássica. Usar a ciência estritamente materialista para estudar a consciência não local é como tentar medir a temperatura de uma sala usando uma fita métrica. Uma fita métrica. Sim, a fita métrica é exata para distâncias, mas inútil para a energia térmica. A solução não foi declarar o calor como um tabu impossível de estudar,
A solução foi inventar o termómetro. Mas repare no detalhe essencial dessa sua própria metáfora. O termómetro mede o quê, afinal? Mede a temperatura. Mede a energia cinética média das partículas num sistema. Ou seja, continua a ser uma propriedade da matéria. O calor é perfeitamente contido na linguagem materialista. Mas é uma ferramenta diferente. Sim, mas a natureza do objeto não mudou. O que a parapsicologia propõe não é uma nova propriedade da matéria, é uma ruptura ontológica. Eles postulam que a mente ou o espírito podem operar completamente fora das leis da termodinâmica e da conservação de energia. Eu diria que operam em domínios que ainda não mapeamos completamente. Mas se a telepatia existe, qual é a partícula mediadora? Qual é a frequência da onda? Se levarmos alguém que alega mediunidade para o laboratório, o máximo que o nosso termómetro pode fazer é medir as suas ondas cerebrais. Através de um eletroencefalograma, sim. Exato. Ou o fluxo sanguíneo numa ressonância magnética. Medimos os correlatos físicos da experiência. Nunca medimos a experiência imaterial em si, porque a ciência carece das ferramentas epistemológicas para o fazer sem reduzir tudo à biologia. Deixe-me interrompê-lo aí. Porque está a assumir que a investigação parapsicológica não tem protocolos para isolar o fenómeno das suas causas puramente biológicas ou de mero acaso. Estou a dizer que é incrivelmente difícil, se não impossível. Mas vamos ser específicos para quem nos está a ouvir perceber. O documentário aponta para resultados. Isso não se baseia em simples testemunhos, mas em ensaios controlados. Tomemos o exemplo da psicocinese, que é a alegação de que a intenção humana pode afetar sistemas físicos. Um conceito clássico da parapsicologia. Sim, como é que os cientistas investigam isto sem violar as regras da física? Eles usam geradores de números aleatórios, os RNGs, na sigla em inglês. Estes aparelhos usam decaimento radioativo ou ruído térmico, que são processos quânticos fundamentalmente imprevisíveis, para gerar sequências de zeros e uns. Exato, criam uma linha de base perfeitamente estatística de 50% zeros e 50% uns. Precisamente, e depois colocam um sujeito em frente ao aparelho com a simples instrução mental de tentar produzir mais uns do que zeros, sem qualquer contacto físico. Apenas com a força do pensamento. Sim, o que décadas de investigação em múltiplos laboratórios independentes têm revelado não são anomalias massivas, onde a máquina só produz uns, mas sim um desvio estatisticamente significativo. Falamos de décimas ou centésimas de percentagem acima da probabilidade teórica. Margens muito pequenas. Pequenas, mas reais. Algo que a matemática nos diz que não deveria acontecer ao longo de milhões de tentativas. O mecanismo de como a intenção afeta o decaimento quântico é desconhecido, sim, mas a observação empírica desse desvio está lá. O passo lógico é continuar a testar e não varrer estes dados empíricos para debaixo do tapete. É um exemplo fascinante, mas ilustra perfeitamente o meu ceticismo. Quando fala em desvios estatísticos minúsculos, entra em campo o que na comunidade científica conhecemos como o problema da gaveta, ou o file drawer problem. Sim, o viés de publicação. Exatamente. Imagine que 100 investigadores em todo o mundo decidem testar se a mente humana afeta um gerador de números aleatórios. Pela pura lei das probabilidades, a esmagadora maioria não vai encontrar qualquer desvio. O resultado é exatamente 50%. Mas Deixe-me só acabar. Num ou dois desses laboratórios, apenas devido ao ruído e à variância estatística normal, o aparelho produzirá 50,1% de uns. O que acontece a seguir? eles publicam. Eles publicam com um grande alarido. Os 98 investigadores que não encontraram nada guardam os dados na gaveta, porque os resultados nulos raramente são publicados em revistas de impacto. E são precisamente esses dois estudos anómalos que acabam citados em documentários. O problema da gaveta é uma preocupação legítima, em toda a ciência, não apenas na parapsicologia. A psicologia convencional e a psiquiatria sofrem atualmente de uma crise de replicabilidade monumental. Sem dúvida. E não é por isso que consideramos o estudo da depressão uma pseudociência, pois não. Além disso, os parapsicólogos estão perfeitamente cientes desse viés de publicação. É por isso que realizam meta-análises altamente rigorosas que incluem estimativas para contabilizar esses estudos não publicados. Mas os modelos matemáticos têm limites. Têm, mas mesmo quando assumem a existência de centenas de estudos na gaveta, o desvio persiste de forma estatisticamente significativa. Não podemos continuar a culpar a estatística só porque os resultados ofendem o paradigma atual. Mas o problema não é o resultado a ofender o paradigma. O problema é a falta de robustez do fenómeno. Na verdadeira ciência,
Um resultado promissor solidifica-se. Como assim? Quando a penicilina foi isolada, o seu efeito bactericida não pairou como uma anomalia estatística durante 50 anos. Qualquer biólogo conseguia ver as bactérias a morrer na placa de Petri. Com a parapsicologia, vivemos num estado perpétuo de resultados marginais. Porque estamos a lidar com a consciência? Mas o fenómeno é incrivelmente evasivo. E os próprios investigadores frequentemente argumentam que a presença de observadores céticos destrói o efeito. Quer dizer, se uma experiência não funciona quando alguém rigoroso está a observar, isso para mim não soa a uma lei desconhecida da física, soa a falhas metodológicas ou puro viés de confirmação. Está a exigir que um fenómeno ligado à consciência se comporte como um composto químico inerte num tubo de ensaio. A consciência, por definição, envolve o observador. A mecânica quântica já nos demonstrou que o ato de observar altera inevitavelmente o estado do sistema estudado. O colapso da função de onda. É uma realidade provada na física, portanto, não é de todo absurdo que fenómenos ligados à intenção mental flutuem independente das condições de observação. E se recusa aos dados estatísticos porque lhe parecem marginais, como analisa as evidências qualitativas submetidas a critérios de falsificabilidade material? Refere-se a quê, concretamente? Voltando ao meu exemplo inicial, as experiências de quase morte. Ah, as experiências de quase morte são possivelmente a área onde a linha entre neurociência e religião se torna mais confusa. Reconheço o fascínio humano por estes relatos, mas submetê-los à ciência levanta barreiras imensas. Mas os investigadores estão a transpô-las. Estão a desenhar metodologias para testar exatamente essas alegações imateriais. Não se limitam a ouvir as histórias incríveis dos pacientes sobre ver o túnel de luz. Tentam ir além do relato anedótico. Sim. Se um doente alega que a sua consciência saiu do corpo e flutuou perto do teto da sala de cirurgia, isso é algo que pode ser testado fisicamente. Os famosos alvos escondidos. Precisamente, os cientistas instalam prateleiras altas, rentes ao teto das salas de reanimação, ou colocam símbolos virados para cima, em cima dos candeeiros cirúrgicos, locais absolutamente invisíveis ao nível da cama ou para quem está em pé na sala. O protocolo é claro. É o critério de falsificabilidade. Sim. Se o paciente relatar uma experiência extracorporal e conseguir identificar o símbolo escondido, que só poderia ser visto a partir do teto, temos evidência verificável de um fenómeno não local. Se errar, reforça a teoria de que foi uma alucinação gerada internamente. Isto prova que a ferramenta materialista pode ser adaptada para testar alegações espirituais. Admito que o desenho experimental desses alvos escondidos, famoso em estudos como o AWARE, é metodologicamente brilhante. Procura, de facto, a falsificabilidade, que é a espinha dorsal de qualquer hipótese científica válida. E tem sido implementado com todo o rigor. Tem. Mas a verdade nua e crua é que, após décadas de implementação desses protocolos em hospitais um pouco por todo o mundo, não temos um único caso robusto. Isso não é inteiramente verdade. Há relatos muito próximos. Relatos próximos não são evidência inequívoca. Não temos um caso documentado e replicado sob condições controladas em que um paciente tenha identificado inequivocamente os símbolos ocultos. Tivemos milhares de relatos maravilhosos de túneis de luz, encontros familiares, revisões de vida, mas a prova objetiva da percepção não local falha invariavelmente no momento crítico. Mas o estudo continua. O facto de ser difícil não invalida a procura. Mas é aqui que entramos no perigo sociológico e cultural de que o documentário se aproxima perigosamente. Perigo sociológico. Estudar a mente humana com rigor nunca pode ser considerado um perigo. O perigo reside na forma como a informação é validada perante o público. O título do primeiro episódio é Ciência e Espiritualidade. Ao fundir estes dois mundos sob a mesma narrativa visual e ao colocar o selo de prestígio de 50 cientistas em fenómenos como memórias de vidas passadas, estamos a diluir o rigor crítico da sociedade. Não concordo com essa premissa de diluição. Mas como é que se testa a falsificabilidade de uma memória de uma vida passada? É impossível isolar perfeitamente a exposição acidental de uma criança à informação histórica. O meu receio profundo é que a frieza analítica exigida à ciência acabe substituída pelo desejo muito humano de encontrar respostas reconfortantes sobre a vida após a morte. Está a subestimar o público. Ao promover a ideia de que a ciência está prestes a validar a espiritualidade, corremos o risco tremendo de legitimar a pseudociência. E diminuímos o filtro cético das pessoas. Compreendo o seu receio em relação à diluição metodológica. E não nego que o tema atrai fraudes e oportunistas. Isso é inegável. Exatamente. Oportunistas é a palavra certa em muitos casos. Mas a resposta a esse risco não pode ser fechar a porta do laboratório. O maior perigo para o método empírico nunca foi a exploração do desconhecido.
O perigo supremo da ciência é o dogma. O rigor não é dogma. É dogma quando se torna uma presunção arrogante de que as ferramentas e os modelos conceptuais que temos neste exato momento representam a palavra final sobre o universo. Quando a série da RTP destaca o trabalho de peritos nestas zonas marginais, não o faz promovendo fé cega, enfatiza que esta investigação é rigorosa e independente. Rigorosa em intenção, talvez. Mas os resultados falham. Debater abertamente as anomalias da consciência não destrói o pensamento crítico. Pelo contrário, é o seu exercício máximo para estudantes e académicos. Ensina que a ciência não deve recuar perante a complexidade ou rotular como tabu as facetas da experiência humana que não cabem ordenadamente num modelo fisiológico mecanicista. Mas o rigor intelectual não exige apenas questionar o desconhecido. Exige, acima de tudo, a humildade para reconhecer quando as nossas ferramentas não se aplicam e a disciplina para não declarar vitória sobre o mistério apenas com base em ruído estatístico. Não é declarar vitória, é manter a mente aberta à investigação. A ciência não é uma varinha mágica que confere verdade universal a tudo o que toca. Ao exigir independência e rigor, temos de aceitar as respostas duras que esse mesmo rigor nos dá. Mesmo que essas respostas apontem para ilusões geradas por um cérebro moribundo em vez da imortalidade da alma. Mas a explicação parapsicológica não anula a biológica. Se a explicação parapsicológica é estruturalmente imune à refutação material porque o observador afeta o resultado ou porque o fenómeno é tímido, então estamos fora dos domínios da investigação científica. O espartilho metodológico não é um dogma. É o único mecanismo fiável que nos impede de confundir o que queremos que seja verdade com o que efetivamente é observável. Mas é fundamental distinguir entre fenómenos imunes à refutação e fenómenos cuja refutação exige simplesmente um paradigma alargado. Se olharmos para a evolução científica, a transição para um novo paradigma nunca elimina as regras do paradigma anterior. Ele engloba-as. Refere-se a revoluções científicas? Sim, a teoria da relatividade não anulou as leis de Newton. Demonstrou que elas operam como um subconjunto num contexto muito mais vasto. A perspectiva que o documentário sublinha é que a neurociência materialista e a atividade eletroquímica do cérebro não são negadas pela parapsicologia, são complementadas por ela. Isso é um grande se. Se chegarmos a demonstrar de forma irrefutável que a consciência pode interagir diretamente com o ambiente físico, sem mediação do sistema nervoso, isso não invalida a biologia, apenas nos obriga a reconhecer que a biologia não é o limite absoluto da mente. Afastarmos-nos deste desafio empírico por medo de errar é trair a base da exploração. Reconheço a força do seu argumento no que toca ao modelo dos paradigmas. É inegável que a ciência se constrói através de sobressaltos e redefinições das suas próprias fronteiras. O meu ceticismo mantém-se, contudo, precisamente na qualidade da evidência apresentada para exigir essa transição. Exige provas mais fortes, portanto. Muito mais fortes. O ónus da prova para uma ruptura de tal magnitude é monumental. O que vejo em documentários sobre ciência e espiritualidade são frequentemente saltos lógicos prematuros. A incapacidade atual da neurociência para explicar o problema difícil da consciência, ou seja, como a matéria não consciente produz a experiência subjetiva, é usada como um bilhete livre para validar a existência de telepatia. A lacuna no nosso conhecimento não é automaticamente uma prova da espiritualidade. E esse é de facto o fulcro de um debate extraordinário. Chegando à síntese da nossa análise de para além do cérebro, a minha perspectiva mantém-se sólida. O material apresentado é mais do que um exercício de provocação. É um mapa de novos territórios. E eu continuarei a pedir bússolas melhores para esse território. E faz bem em pedir. Mas o documentário demonstra que a ciência, munida de rigor, metodologia criativa e independência, tem a obrigação moral e empírica de investigar as margens do conhecimento. Não perde a sua integridade ao estudar anomalias da consciência. Pelo contrário, reafirma a sua capacidade de adaptação. Investigar a sério a parapsicologia é recusar varrer as contradições do nosso modelo empírico para debaixo do tapete. Da minha parte, concluo focando-me na raiz histórica do nosso progresso coletivo. O poder da ciência sempre residiu no seu limite autoimposto, no seu compromisso com a evidência robusta e independente do observador. E sensível e culturalmente enriquecedor, continuo cético de que a linguagem física e quantificável empírica seja a estrutura apropriada para dissecar fenómenos
que clamam a operar fora da própria matéria. Tentar forçar um casamento prematuro entre a espiritualidade e o método científico corre o risco contínuo de enfraquecer o nosso filtro de racionalidade. No entanto, penso que há um ponto vital em que concordamos plenamente nesta análise. A série da RTP convida-nos a uma exploração intelectual muito profunda sobre como definimos a própria realidade. Concordo a 100%. Força-nos a contemplar a linha de tensão incrivelmente complexa entre o que medimos nos laboratórios e a experiência subjetiva que habita a consciência humana. Sem dúvida nenhuma, os mistérios que a série tenta abordar refletem questões que nos acompanham desde o alvorecer do pensamento crítico e, quer se concorde ou não com a abordagem parapsicológica, o material em si fornece um terreno vasto para debate contínuo e para um rigoroso escrutínio intelectual. Não temos de abandonar as exigências metodológicas para reconhecer que não compreendemos a totalidade da existência. Nem mais. E é precisamente no coração desse desconhecimento que a verdadeira curiosidade habita. Quando nos encontramos nos limites do nosso conhecimento atual, devemos simplesmente virar as costas ao mistério para proteger o paradigma? Ou devemos afiar os nossos instrumentos empíricos, lançar luz na escuridão e ver o que lá reside? Fica a reflexão.